Então, vamos lá, bom dia a todos de novo. E nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre geografia da população. Galera, esse é um assunto, eu sei que eu já falei isso em outras aulas, mas dessa vez tem um peso maior ainda, que é o grau de importância, tá? Não existe vestibular sem que não se comente sobre esse assunto. Não, esse assunto está o tempo inteiro na televisão. Ah, professor, geografia da população está o tempo inteiro na televisão? Tá sim. Por quê? Nós acabamos de passar no ano passado por uma reforma da Previdência. O que é reforma da Previdência? É uma questão da mudança das leis para alguém se aposentar, tá? Por que o governo mudou isso? Mudou isso muito por causa do aumento da expectativa de vida para a população. Atualmente, você vai perceber que o Brasil, alguns anos atrás, o Brasil era chamado de um país jovem, ou seja, grande parte da população, se fosse dividisse a população em três grandes grupos, crianças, adultos e idosos, o grupo de maior quantidade era o grupo de crianças. E o grupo de menor quantidade era o grupo de idosos. Só que, atualmente, no ano de 2020, o Brasil tem uma população adulta, ou seja, não são as crianças que são a maioria da população, atualmente são os adultos, tá? Os adultos são a maioria da população. Só que daqui a 30 anos, esses adultos formarão quem? Os idosos. E nós teremos uma população de maioria formada por idosos. E esses idosos querem se aposentar. Eu não sou idoso e quero me aposentar, imagina os idosos. E esses idosos vão querer se aposentar. E quem banca os idosos? Perdão, quem banca a aposentadoria dos idosos? É quem está trabalhando, tá? Eu tenho lá um desconto no meu salário, e esse desconto no meu salário, e eu penso assim, não, o governo desconta, sei lá, R$ 500 por mês do meu salário, estou chutando, tá, gente? R$ 500 por mês do meu salário, mas está guardando esse dinheiro no lugar para quando eu me aposentar eu usar esse dinheiro. Errado. Na verdade, esse dinheiro está sendo utilizado para pagar quem? Os atuais aposentados. Tá? Exemplo, a minha sogra é aposentada pelo Estado. Eu sou da ativa. Então, quem paga a minha sogra sou eu. Isso é complicado. Mas, no futuro, quando eu me aposentar, daqui uns 250 anos, quando eu me aposentar, quem vai me pagar são aqueles que estarão na ativa. Só que essa balança começa a ficar desequilibrada. Você precisa, em média, 4 pessoas trabalhando para pagar um aposentado. Tá? Só que atualmente no Brasil está batendo 2 pessoas trabalhando para um aposentado. Com isso, não há dinheiro suficiente para pagar quem? Os aposentados. Mesmo com aqueles que estão na ativa tendo seu desconto no salário, o dinheiro não dá. Ano passado, o governo brasileiro teve que injetar quase 100 bilhões de reais na Previdência Social para pagar os aposentados. Se o governo não injetasse esse dinheiro, automaticamente você não teria dinheiro para pagar os aposentados. Então, muita gente fala, então, Diego, você é a favor da reforma da Previdência, o que aconteceu no ano passado? Eu acho que é necessário, sim, a reforma da Previdência, mas depende de qual reforma, tá bom, gente? Porque atualmente você tem lá uma idade mínima de aposentadoria do homem com 65 anos e a mulher com 62 anos, tá? E você precisa ter, isso é muito importante falar com vocês, tá? Porque, galera, o, o brasileiro ele é muito imediatista, ele não consegue pensar no futuro. Isso é uma das grandes diferenças que a gente tem para os americanos. Os americanos pensam muito no futuro, tá? Exemplo, lá às vezes a mulher tá grávida e ela já faz uma poupança para criança que nem nasceu e essa poupança para guardar dinheiro para a sua faculdade. Caraca, a criança nem nasceu, já tem dinheiro guardado para a faculdade? Sim.
Por quê? Porque isso é pensar no futuro. E a gente não pensa muito no futuro. Fala a verdade, galera. Coisa que acontece às vezes amanhã, você não se preocupa. Ah, só vai acontecer amanhã, então que se dane. Então, você precisa pensar na sua aposentadoria hoje. Eu estou parecendo aqueles vendedores de plano de previdência privada. Mas é uma verdade. Tá? Por quê? Porque dificilmente vocês, até eu mesmo, eu devo entrar também nesse rolo, a maioria de vocês, nós vamos trabalhar até os 70 anos, 70 e poucos anos. Só que uma coisa é o cara trabalhar com 70 anos fazendo um serviço tranquilo, um serviço em casa. Sei lá, o cara é advogado. Você vê advogado com 80 anos trabalhando. Agora imagina um cara que trabalha descarregando saco de cimento. Como que esse cara com 70 anos já vai aguentar ainda descarregar saco de cimento? Esse daí que eu acho muito complicado quando a gente fala sobre reforma da Previdência. Tá? Outra coisinha, a expectativa de vida aqui no Brasil, eu falei com vocês na última aula, está aumentando. Tá? Se você for comparar São Paulo, já está batendo quase 80 anos a expectativa de vida. Beleza, mas o estado mais pobre do Brasil, que é Piauí, tem uma expectativa de vida de 63 anos, galera. 63 anos. O Brasil é muito grande, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, a gente nivelar isso daí, dizer que todo mundo é igual, é muito complicado. Bom, então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a apresentação sobre essa ideia da geografia da população, de como que a população cresceu de uma maneira exponencial nos últimos anos, ela teve um salto populacional. Isso começou a partir da primeira Revolução Industrial, porque a partir da primeira Revolução Industrial, o regime de produção da primeira revolução, da segunda revolução, até o início da terceira, era um regime de produção que precisava de muita mão de obra. Então, para isso, para você ter muita mão de obra, você tinha que trazer essa população para as zonas urbanas. Isso é papo que a gente já teve quando falou sobre urbanização. E essa população foi crescendo de uma maneira muito grande, muito elevada. Só que eu falei com vocês que o grande salto mesmo foi a partir do século XX. Por quê? Porque nós começamos a diminuir a taxa de mortalidade. Tá? Porque existe a taxa de natalidade. Lembra que eu falei natalidade? Lembra de Natal, Natal, nascimento. Taxa de natalidade é taxa de nascimento, taxa de mortalidade, morte. Oba, claro. Antes, você tinha natalidade e mortalidade sempre muito alta. Como assim, professor? A sua bisavó teve 10 filhos, só que morreram 4. Se vocês buscarem isso na família de vocês, vocês vão encontrar esses números. Ah, a sua bisavó teve isso aí, teve 10 filhos, mas alguns morreram. Por quê? A mortalidade ela era muito elevada, principalmente a mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? É o número de óbitos até 1 ano de idade. Tá bom, gente? Isso é mortalidade infantil. Isso é muito importante, porque a taxa de mortalidade infantil é um indicador importantíssimo para saber o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de um determinado local. Tá? A taxa de mortalidade infantil ela diz muito sobre a qualidade de vida de um local. Tá? Isso eu falei com vocês também na última aula. A mortalidade infantil aqui do Rio de Janeiro, a cada 1.000 crianças que nascem, em torno de 8 morrem até 1 ano de idade. É um número baixo, e essas 8, a maioria morrem de doenças congênitas e por aí vai. Se você jogar esse número para o Piauí, de novo, o estado mais pobre do Brasil, nós vamos chegar ao número de 70 crianças que morrem a cada 1.000 que nascem. Por que esse salto? Devido à questão da pobreza, né? Falta de acesso a hospitais e por aí vai. Que é aquele assunto que eu falei com vocês lá na nossa aula passada, de como que o acesso à educação, acesso à medicina, vacina, que está sendo esse assunto tão comentado nas últimas semanas. Se você está vendo televisão, você está ouvindo falar sobre isso. O Brasil está quase passando de novo pela nova revolta da vacina, tipo de Oswaldo Cruz no começo do século XX. A galera está começando a
desacreditar na vacina, mas a vacina teve um papel importantíssimo, tá? Nós conseguimos erradicar doenças no Brasil, que eram doenças que davam, eram doenças muito presentes na vida da população, como a poliomielite. Galera, paralisia infantil era uma doença que praticamente toda sala de aula tinha alguma criança que dava paralisia infantil. Então, você já contava com isso. De 40 crianças, pelo menos uma ia dar. Então, você via aquela pessoa com aquela... Você ainda vê essas pessoas nas ruas, assim, mas a paralisia infantil não dá no Brasil desde a década de 90. Aquela pessoa que tem uma perna mais fina e tal. Isso é paralisia infantil, que é a mesma coisa que poliomielite, tá? Mas ela conseguiu ser erradicada a partir da vacina. E vai por aí outras doenças que conseguiram praticamente erradicar. Uma que no Brasil voltou, que tinha sido erradicada e voltou, e ela tem vacina, é sarampo. A gente, sarampo matou muita criança no Brasil, ela tinha sido erradicada porque tem vacina. E nos últimos anos ela retornou. Por quê? Falta de vacina. Tá bom, gente? Só para vocês saberem, o pessoal fala assim, a vacina não pode ser obrigatória. A vacina já é obrigatória, tá, gente? Exemplo, vocês têm carteira de vacinação. Se vocês não tomarem as vacinas, até os 18 anos de idade, seus pais podem ser até presos. Tá? Existe uma responsabilidade dos pais sobre os filhos. Então, você tem que demonstrar aquilo ali. Você só pode viajar para um lugar onde tem questão da febre amarela se você tomar vacina. Obrigatório também está lá. Se você não pode viajar para Belém sem o comprovante da vacina da febre amarela, tá bom? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais antes de sair falando, tá bom? Não estou dizendo que vocês estão falando, não, tá? Então, galera, mas o que acontece? Essa questão do crescimento da população, conforme eu falei que vocês começou lá na primeira Revolução Industrial, a partir da explosão demográfica que ocorreu no mundo, começou a surgir teorias populacionais, teorias demográficas, como assim? Relacionadas ao crescimento. Ou seja, algumas pessoas começaram a pensar quais seriam as consequências do grande crescimento da população mundial. Tá bom? E com isso, surgiram algumas teorias. De cara, a gente precisa entender a teoria malthusiana, que ela é a mãe das outras teorias, vamos dizer assim. O que foi o que foi a teoria malthusiana? Para falar sobre a teoria malthusiana, nós precisamos falar sobre um cara chamado Thomas Robert Malthus. Malthus, ele foi um pastor anglicano, um pastor de igreja, que ele começou a perceber que a população estava crescendo num ritmo muito elevado e que a produção de alimentos não crescia no seu mesmo ritmo. Como assim? Ele criou essa teoria dizendo que a população crescia em ritmo geométrico. Lembra de PA e PG? Progressão aritmétrica e progressão geométrica? Vocês estudaram isso. Então ele dizia que a população crescia em ritmo geométrico. Ou seja, ela mais do que dobrava de um ano para o outro. E você vai ter... Ela dobrava, melhor dizendo. Ela teria essa ideia de crescer no ritmo exponencial, enquanto a produção de alimentos crescia em uma progressão, o quê? Geométrica. E no momento que a produção de alimentos fosse menor do que, do que o crescimento da população, geraria um movimento de ruptura. Seria um momento de ruptura. Por quê? Você daria uma crise populacional que geraria o quê? Fome. Tá? E esse cara vai escrever um livro chamado Ensaios sobre a População, tem na internet, tá? E ele vai criar essa teoria vai ter um destaque muito grande na Europa, porque vai criar essa ideia mais alarmista. Só que nós estamos no século XVIII, 1750 mais ou menos, junto com a primeira Revolução Industrial. E como que você consegue conter
esse crescimento populacional? Vamos lá. Segundo Malthus, em apenas 2 séculos, o crescimento da população seria 28 vezes maior do que o crescimento de alimentos. Assim, não teria comida para todo mundo. Tá? Foi o que eu acabei de falar. E o que Malthus propunha? O que ele começou a propor? Ele criou a ideia da sujeição moral. Aí o negócio ficou difícil, gente. Por quê? Atualmente, nós vamos falar isso daqui a pouco, nós temos uma coisa que revolucionou a questão do crescimento da população, que é pílula anticoncepcional. Tá? Só que naquele momento você não tinha pílula anticoncepcional. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, no século, lá baixinho, só entre a gente aqui, só para vocês terem uma ideia, nessa época, no século XVIII, a camisinha era feita com tripa de porco. Não é uma coisa muito legal. Mas você vai ter a ideia da sujeição moral. O que ele propôs para a sua população? Abstinência sexual. Vamos parar de fazer sexo para parar de ter filho. Aí, galera, vamos pensar. Século XVIII, você já não tem Facebook, você não tem celular para ficar jogando joguinho, você não tem o Instagram para ficar atualizando, você já não tem muita coisa para fazer. E ainda propõe para a galera isso? Ah, o pessoal não aceitou muito, não. Eu aqui. Mas ele pregava isso em seus sermões. Né? Ele dizia para a população criar uma ideia da sujeição moral. Por quê, galera? Porque nessa época você tinha uma taxa de natalidade de quase 10 filhos por mulher. Tá? Então você tinha aquela família com aquela escadinha, com aquele filho desde os 15 anos e um com 1 ano de idade, aquela escadinha bem, bem legalzinha. E ele começou a propor abstinência sexual para você ter um controle populacional. Só que isso funcionou? Não funcionou. Só que tem o seguinte, isso criou muitas controvérsias. Por quê? Se você pensar para os dias de hoje, isso é muito ultrapassado, esse pensamento. Só que naquela época teve um barulho muito grande. E até hoje ainda tem barulho. Vocês vão entender por quê. E a gente percebe que não adianta conter a população para diminuir a fome. Tá? Na verdade, está muito relacionado à distribuição de riqueza. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. Então, Malthus previu que a população cresceria muito mais rápido que a produção de alimentos, isso em apenas 200 anos, ou seja, estou em 1750, ou seja, dizia que no século XX a população seria muito maior que a produção de alimentos e a gente passaria fome, miséria. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Por quê, professor? Porque a população acreditou na sua ideia da abstinência sexual, da sujeição moral? Claro que não, pessoal. A galera continua fazendo filho freneticamente. Só que, ao outro lado do gráfico, do PA e do PG, a população que cresceu em ritmo geométrico, a produção de alimentos, que Malthus dizia que não ia crescer no mesmo ritmo, a produção de alimentos também cresceu nesse ritmo. Por quê, professor? Porque ocorreu uma revolução no campo. Lembra lá quando a gente falou das aulas de agricultura, que nós falamos sobre a revolução no campo? Tá? O que aconteceu a partir do século XVIII? Pessoal, quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? Pode ir lá, professor, fala de novo sobre isso. Esse é um assunto muito importante, tá, galera? Cai muito em prova, muito em vestibular. A gente precisa entender legal esse assunto. Por isso que eu estou sendo bem minucioso. Mas o que acontece? A produção de alimentos também cresceu em ritmo geométrico, como a população. Porque houve uma revolução no campo, primeiramente com a questão da mecanização do campo, começou a máquina que surge na primeira revolução industrial, o motor,
da segunda revolução industrial, esse motor vai chegar até o campo, a tecnologia vai chegar ao campo, a partir do século XX vai ocorrer a Revolução Verde, que é essa revolução tecnológica também no plantio, você depois sementes selecionadas e essa ideia do agronegócio, isso tudo faz com que a produção de alimentos também cresça num ritmo gigantesco. Então, esse papo de que falta comida no mundo, isso daí nem se fala mais, esquece. Não falta comida no mundo, galera. Na verdade, sobra comida no mundo. Não sei até quando, mas por enquanto ainda sobra comida no mundo. O que arrebenta é a distribuição disso, tá bom? Então vamos lá. Teoria de Malthus caiu. Beleza, não se fala mais nisso, professor? Sim, se fala pra caramba. Mais do que você imagina. Às vezes você fala e não tem ideia. Eu não estou dizendo que é certo e errado, não, tá, gente? Cada um, no final, aí vai escolher uma teoria para você. Só que o que acontece, galera? É... Então, a teoria malthusiana ela vai cair por causa da produção de alimentos. Só que no mundo, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo, galera, ele é outro depois da Segunda Guerra Mundial, conforme eu falei com vocês. Há um salto tecnológico, uma visão muda. O mundo vai ter uma mudança muito grande e essa mudança vai se apresentar também com um salto populacional. A partir da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, da década de 50 para cá, nós vamos ter uma explosão populacional, uma coisa que nós chamamos de baby boom, explosão. Ou seja, uma criança que explode, não, uma explosão de bebês que é uma explosão populacional. A galera começou a fazer filho de uma maneira gigantesca, porque a gente vai entrar no segundo período, onde a natalidade continua muito alta, só que a mortalidade começa a cair. Por que que cai, professor? Tudo aquilo que eu já falei, acesso à vacina, hospital, saneamento básico, educação, melhor alimentação e por aí vai. Então, a população, conforme a gente pode ver aqui no gráfico, ela vai em 1950 de 2 bilhões e meio, 1900... Galera, pensa só, em 20 anos ela vai de 2 para 3. Mais 20 anos ela vai de 3 para 5. Mais 18 anos de 5 para 7. Em 2030, está aqui marcando 8,3, mas a gente já está praticamente 8 bilhões, tá? Então, nós vamos ter um ritmo de crescimento, se a gente mantivesse esse ritmo de crescimento, galera, da década de 70, da década de 60, meu Deus do céu, a população não ia caber mais no mundo, tá? Só que a gente vai ver daqui a pouco que esse ritmo, na verdade, já caiu bem, bem mesmo, tá? Então, é interessante que os países que mais passaram pela Segunda Guerra Mundial tiveram esses soldados que voltaram da guerra começaram a ter muitos filhos. Existe alguns estudos psicológicos falando que esses soldados que voltaram da guerra, eles viram tanta morte na guerra que eles queriam ver o quê? Vida. Então eles começaram a ter muitos filhos, muitos filhos. E os países que mais tiveram essa explosão até os dias de hoje são principalmente os países pobres, tá, galera? Esses países mais pobres, principalmente da América Latina, África e Ásia, boa parte do mundo, eles vão ter uma explosão populacional muito grande, como a gente pode ver na China, tá? A China não começou a ter uma população grande agora, já tem muito tempo. Só que a China tinha um problema muito sério de falta de alimento. Sempre foi um problema crônico na China. A fome sempre esteve muito presente na China. Tanto que eles se acostumaram a comer coisas que pra gente é bizarro, tipo cachorro, rato, barata e por aí vai. Eles se alimentam. Existe a cultura em cima dessas coisas, que hoje em dia praticamente não existe mais, tá, gente? São poucos. Apesar de um colega meu ter ido na China e ter visto o restaurante que você escolhia a raça do cachorro que queria comer e tal,
Mas a China tem muito isso presente por causa da fome que esteve muito presente na sua história. Essa fome hoje em dia já não está mais presente. Mas se a gente for pensar no começo do século, depois da Segunda Guerra Mundial, na China, você vai ter uma figura do Mao Tse-tung, que foi um cara que promoveu a Revolução Comunista na China, que foi um cara que acredita que ele matou mais de 50 milhões de pessoas. Tá bom, gente? E esse cara, muitas dessas mortes são relacionadas à fome. Então, a China, onde teve isso muito presente, a China vamos guardar o nome China, o país China, que daqui a pouco eu volto sobre China. Mas só para vocês terem uma ideia, começaram a perceber que a população crescia muito mais em países pobres. E muitos relacionaram a pobreza desse país à sua elevada população. Como assim, professor? Eu dizia a seguinte coisa: o Brasil é pobre porque tem muita gente. Se o Brasil parar de ter muita gente, como assim diminuir o seu crescimento? Ele vai deixar de ser pobre. Ele criou um pensamento que nós chamamos de neo-prefixo, de novo, neo-malthusianismo. Tá bom, gente? O que é o neo-malthusianismo? O neo-malthusianismo, ele relaciona a pobreza à sua elevada população. Ou seja, ele diz que a sua elevada população tem como consequência a pobreza. Entendam isso, que daqui a pouco vai embolar o meio de campo. De novo, ele diz que a população ela é grande e tem como consequência a pobreza. Então, como que o país deixa de ser pobre? Para de fazer filho, diminui a sua natalidade. Tá bom? Então, é importante você entender isso, porque esse pensamento ele está muito presente nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que é errado, preste atenção, mas você pode concordar com isso ou não. Ele diz a seguinte coisa: quando passa na rua aquela mãe com 5 filhos, aquela escadinha, que as crianças com bastante catarrozinho tá indo, aí você fala: olá, cheio de filho, por isso que é pobre, tem que parar de fazer filho para deixar de ser pobre. Aqui no Brasil, isso teve durante muitos anos, isso aqui no Brasil teve um destaque muito grande e foi aceito e foi assim, foi disseminado de uma maneira muito grande. Tanto que no Brasil era muito fácil fazer laqueadura. O que é laqueadura? Ligação das trompas, ou seja, quando a mulher ela passa a não ter mais condições de ter filhos. Ela vai lá e opera, liga as suas trompas, faz a laqueadura. E isso aqui no Brasil, hoje em dia, existe uma legislação específica, como antigamente não. Antigamente você tinha mulheres que com menos de 25 anos já ia lá e fazia laqueadura. Hoje no Brasil existe uma legislação em cima disso daí, tá? Você vai entender por quê. Então, o neomalthusianismo, ele ganhou muito destaque no mundo. Ele dizia que o país tem que parar de fazer filho para deixar de ser pobre, tá? E teve um país que bebeu muito dessa água, ou seja, ele entendeu que era necessário controlar a sua população para ele deixar de crescer. E ele vai promover o controle da natalidade, um dos mais fortes que tem no mundo. Hoje em dia já mudou, mas ele perdurou por praticamente 50 anos, que é a China. A China vai criar o seu controle de natalidade, que ele vai dizer que uma família só pode ter um filho, só pode ter um filho. Né? Professor, como assim, professor? Como que ele vai controlar a população? Como que ele vai dizer que vai falar para a mulher o quê? Ah, se ela tiver mais de um filho, ela vai ser presa por isso? Não, não vai ser presa. Só que existe uma penalização para aquela mulher, para aquela família, mulher não, né? Para aquele casal que tiver mais de um filho. Primeiro, ele perde o seu emprego, ele toma uma multa do governo, ele não pode registrar a criança, ou seja, o cara vai lá, só pode ter um filho. Então ele pensa, ele já tem um filho, a sua mulher está grávida de novo. Aí ele pensa a seguinte coisa: caramba, se eu tivesse segundo filho, eu vou perder tudo e vou passar fome e os meus 2 filhos vão morrer de fome. Então o que ele faz? Ele manda
ter o aborto do primeiro filho. Não sei se tinha alguém. Essa mulher vai lá e prefere fazer o aborto. O aborto na China é uma coisa super comum, tá? A China, nisso daí, ele tem uma mudança de mentalidade relacionada a alguns outros países muito grande. Aborto lá é uma coisa assim, a mulher vai dizer, mulher, vou ali para fazer o quê? Vou ali abortar, tô voltando. Tô zoando, né, gente? Mas uma mulher chinesa faz, em média, de 4 a 5 abortos durante a vida. O aborto é uma coisa que se transformou num problema para a China. Vocês vão entender por quê. A China começou a ter um problema muito sério relacionado a isso. Por quê? Vamos lá. Você só pode ter um filho por casal. E a China, gente, isso começou na década de 70. E essa política do filho único ficou até o ano passado, 2019. Atualmente você pode ter 2 filhos, tá? Mas só para vocês entenderem, isso foi criado como uma maneira de você reduzir o tamanho da população chinesa. E isso adiantou? Sim. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Especialistas dizem que se a China não tivesse feito o controle de natalidade, a sua população estaria caminhando para 2 bilhões de habitantes. Então foi importante para o país? Sim. Só que isso custou pra caramba, galera. E vocês vão entender por quê. Não só pela questão do aborto, não. Mas o aborto não era só gerado pelo fato de ter o segundo filho. Olha que loucura, pessoal. Na China não existe aposentadoria. A pessoa ele trabalha até morrer, por aí. Só que no final da sua vida, quem é obrigado a tomar conta de você é o seu filho. Filho, homem. Filho. Por que não a mulher? Porque, na teoria, a sua filha vai estar casada e o marido dela já vai ter que tomar conta dos seus pais. E não vai ter condição de tomar conta dos pais e do sogro e da sogra. Galera, quiser perguntar, pode perguntar, tá? Esse assunto aqui eu gosto de falar, vendo vocês, debatendo, mas vamos lá. Então, vamos de novo. A China tem um problema muito sério, que é a questão da falta de aposentadoria. E, na tradição chinesa, diz que quem toma conta dos pais na velhice é o filho homem. Detesto essa palavra filho homem. Mas detesto o pleonasmo. Mas o que, só para ficar bem explicado. Então, na teoria, a sua filha vai estar casada e o seu marido já vai ter que tomar conta dos pais, não tem condição de cuidar do sogro e da sogra. E, professor, o que acontece? E esse cara só pode ter um filho. Aí ele pensa, vou ter uma filha e quem vai tomar conta de mim na velhice? Eu vou morrer de fome? Aí que vem a loucura, galera. Começou, durante décadas, a China teve um problema sério de abortos de meninas. Ou seja, um casal descobria que a mulher estava grávida. Quando fazia a ultrassonografia, descobria que era uma menina, abortava. Até vir um menino. Olha que loucura. Isso é tão sério, que algumas cidades da China há uma diferença gigantesca de homens e mulheres. Algumas cidades na China, a média é de 10 homens para cada mulher. Isso já gera um desequilíbrio gigantesco entre homens e mulheres na China. É tão louco isso que eles criaram, existem algumas agências chinesas dentro da China, criaram umas empresas, umas startups, vamos dizer assim, para que esse homem chinês, principalmente o homem chinês rico, consiga arrumar uma namorada, uma mulher, uma esposa, uma amante, sei lá, porque há falta de mulheres na China, por causa dessa questão do aborto de meninas. Isso é tão sério que o governo chinês, durante alguns anos, proibiu a ultrassonografia, no médico dizer o sexo do bebê na ultrassonografia. Olha que doideira, galera. Isso aí é de país de ditadura, só que consegue criar uma lei maluca como é. Professor, Oi, pode falar. se liga, ó. Antes era um filho, mas agora são 2, né?
Então, se uma pessoa tiver trigêmeos? Cara, essa é sempre a pergunta que eles fazem. Até nessa época de gêmeos. Os gêmeos eram o quê? Era permitido? Até era, mas não era bem visto. Entendeu? Existe a cultura chinesa é muito forte quando relaciona isso. Então, olha que doideira. Exemplo, antes de permitir esses 2 filhos para o casal, eles já tinham permitido 2 filhos para o casal, mas tinha que ser na área rural. Por quê? Porque a área urbana já estava muito mais populosa do que a área rural. Então, eles criaram métodos para tentar. Mas na área rural era permitido 2 filhos, mas o primeiro tinha que ser menina. Ou seja, para você tentar ter mulheres na China. Há uma falta gigantesca. Meninas daí que estão escutando aí, que estiverem solteiras, quiserem arrumar um namorado, eu saio para a China. Lá tá fácil. Estou zoando. Mas o que acontece? Essa questão na China começou a ser muito séria. Teve um caso que ficou muito conhecido, que a mulher ela não queria ter um filho, se eu não me engano, era uma menina. Essa mulher foi para o hospital, sentindo já as dores do parto, e lá no hospital, esse caso está na internet, tá, gente? Se vocês jogar, vocês vão. Tem reportagem sobre isso. E ela começou a sentir dores do parto, mas ela não queria essa criança. O que ela fez? Ela teve esse bebê dentro do vaso. Esse bebê nasceu no vaso. O que ela fez? Ela deu descarga, meu camarada. Ela deu descarga na criança e foi embora. E incrível que pareça, eles conseguiram perceber que essa mulher, pela câmera, que essa mulher entrou com barriga e saiu sem barriga, vamos dizer assim, e essa criança não morreu. Eles conseguiram retirar essa criança viva dentro do cano de esgoto, tirar essa criança viva, meu camarada. Pode jogar isso na internet, que isso daí eu vi alguns anos atrás, isso não sai da minha mente. Por que isso? Porque ela não queria ter uma mulher, uma menina. Tá? Processaram ela? Então, oi? Proce- Acharam ela depois, ela foi presa, a mulher. Ah, tá. E na China, a pessoa presa, você nem sabe o que acontece, né? Não, maior campo É de muito, concentração. a China, só para vocês terem uma ideia, a televisão na China não é ao vivo. Eles têm um delay de 5 minutos. Por que esse delay de 5 minutos? Nesses 5 minutos rola a censura do governo. Se você tiver uma coisa que o governo não gosta, eles cortam. Na Olimpíada de Pequim, eles aconteceu isso. Na Olimpíada de Pequim, o mundo via ao vivo a Olimpíada de 2008. Só que no meio dessa apresentação ao vivo apareceu um cara com um cartaz dizendo: salvem o Nepal. Nepal não, Tibete. Tibete é uma região que a China invadiu durante a Segunda Guerra Mundial. Era um país, quem era o líder desse país era o Dalai Lama, só que a China tomou esse país para si, uma região onde fica lá, a região do Everest, do Himalaia. E olha que doideira, o mundo inteiro viu esse cara lá com cartaz, libertem o Tibete. Nenhum chinês viu, quer dizer, nenhum morador da China viu. Por quê? Eles cortaram a apresentação, porque lá não existe ao vivo lá tem delay. Isso é bem louco, né? O país de ditadura tem dessas coisas. Então, só para a gente prosseguir, para a gente fechar. Então, essa teoria neomalthusianista diz que você é pobre porque tem muito filho. Deixa de ter muito filho que você vai deixar de ser pobre. Tá? Só que também temos a estratégia é planejamento familiar, controle de natalidade. Esse é um pensamento ainda muito presente. Antes da teoria reformista, tem uma outra aí que é legal falar, que é a teoria ecomalthusianista. A ecomalthusianista é a teoria do Thanos, do filme da Marvel. Por quê? A teoria ecomalthusianista diz o seguinte, diz que a natureza não tem condições de suportar o crescimento da população. Tudo que você tiver relacionado ao nome Malthus fala de controle de natalidade. Aprendam isso, tá, gente? Fala de diminuir a população. A teoria eco-malthusianista é aquela teoria que diz a seguinte coisa: a população está pressionando os recursos naturais. A natureza não suportará o crescimento da população.
Então, é necessário que você tenha o quê? Um controle da população para que a natureza possa se recuperar. Para quem lembra, já viu Guerra Infinita, lembra lá de Thanos falando que o seu país não conseguiu suportar o seu crescimento, a natureza não aguentou, não tinha recurso, isso o país acabou. E ele o que ele queria fazer? Acabar com a metade da população mundial para que isso não acontecesse no mundo, no universo inteiro, tá? Para quem já viu o filme, acredito que todos já viram, lembra disso. Thanos era um eco de natureza malthusianista, tá bom, gente? Então, toda vez que você diz, pô, vai faltar água no mundo, a população está crescendo muito. Então, você está sendo eco-malthusianista. Há uma diferença. A população, você pode dizer que vai faltar água no mundo, mas você pode falar porque estão destruindo a natureza ou porque a população está crescendo. Tá? Se você diz que vai faltar água no mundo porque a população está crescendo, você está sendo eco-malthusianista. E para fechar, teoria reformista. Teoria reformista, também conhecido como teoria marxista, tá? Vem na linha de pensamento do marxismo. O que diz a teoria reformista? Ela já vai seguir uma linha diferente das outras que a gente viu. Tá bom, gente? Então, de novo, qual que a gente viu? A gente viu a malthusianista. Você, hoje em dia, não pode se dizer malthusianista, porque o malthusianismo acabou. Existe uma dobradura dela, vamos dizer assim, né? Uma ramificação dela, que é a teoria neo-malthusianista e eco-malthusianista. Tá? O que diz a teoria reformista? Ela diz que a culpa você não é pobre que tem muito filho, é a sua pobreza que tem como consequência você ter muitos filhos. Vamos pegar isso daí que você embola no meio de campo. Ela diz que você só é pobre. Perdão. Ela diz que a sua pobreza tem como consequência você ter muitos filhos. Ou seja, é o contrário do neomalthusianismo. O neomalthusianismo diz que para você deixar de ser pobre, você tem que parar de fazer filho. A reformista, o marxista, já vai dizer o seguinte: se você deixar de ser pobre, você já vai diminuir a sua natalidade. Por quê? Ela diz que se você tiver acesso ao quê? Acesso à educação, saúde, higiene, você naturalmente vai diminuir a sua população. Tá? Ela relaciona a pobreza como principal problema, como o principal problema, e não a natalidade. Então, de novo, o que o neomalthusianista diz? Qual o principal problema para o neomalthusianista? É a população muito grande. Qual o principal problema para o reformista? É a pobreza. Tá bom, gente? Essa é a ideia, a principal diferença. Então, ela diz a seguinte coisa, a teoria reformista. Ela diz que você dê condições de vida para essa população mais pobre, como saúde, educação, informação. Galera, informação conta muito. Você naturalmente vai diminuir a sua população. Tá bom? Então, essa é a ideia da teoria reformista. Ela diz que você vai. Os reformistas defendem uma política de reforma social e distribuição de renda. Só assim o problema da pobreza se resolveria. Resolvendo o problema da pobreza, se resolveria também o problema da superpopulação. Tá? Exemplo, aqui no Brasil você tem um programa de distribuição de renda que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, você entende assim, o cara que tem Bolsa Família, então ele vai ter muito filho para poder receber mais dinheiro. Na verdade, você percebe que a natalidade de quem recebe Bolsa Família não é muito diferente das outras, não. Você não teve esse crescimento como a gente pensava, tá bom? Mas eu vou fechar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre população brasileira, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês lá na plataforma, uma pergunta, vai ser uma pergunta só para vocês responderem durante a semana, tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês aí. E essa aula de hoje eu jogo no YouTube, tá? Quem quiser depois, eu tenho todas as nossas aulas no YouTube, tá bom, gente? Valeu, obrigado pela presença de vocês aí. Valeu, Tchau, professor. professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.